E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Tá Ligado na Cidade aqui na TV Câmara São José. Como é que vocês estão, gente? Só alegria por aí? Vem com a gente, porque hoje o assunto por aqui é prevenção das ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Bora? Bora! Segundo estatísticas da OMS, Organização Mundial da Saúde, todos os dias mais de 1 milhão de pessoas são infectadas por ISTs no mundo por causa de relações sexuais sem proteção. O que fazer para baixar esse número? Quem conversa com a gente é a médica infectologista Natália Reis e o psicólogo Daniel Kumerov. No quadro Câmara Repórter, você vai conhecer o trabalho da Rede Pública de Saúde no combate às ISTs. E tem ainda os quadros Tá na Rua, para ouvir os moradores da cidade, e o Atividade Legislativa, que fala sobre os trabalhos aqui da Câmara Municipal. O Tá Ligado tá começando. Bom, talvez você esteja pensando, ué, mas não são DSTs? Pois é. Por anos, nós nos referimos a esses diagnósticos como doenças sexualmente transmissíveis. A terminologia mudou justamente porque é possível que a pessoa transmita uma infecção mesmo sem apresentar sintomas ou sinais. E é justamente por isso que é importante a gente ficar sempre atento. Mudanças como essa aí são demonstrações de que a saúde e a prevenção são temas vivos, que tem novidades todos os dias. Exatamente. E para a gente entender melhor como tudo isso funciona, estar sempre preparado para qualquer situação, né, Thiago? A gente conversa agora com a médica infectologista Natália Reis e o psicólogo Daniel Kumerov. Gente, sejam bem-vindos ao Tá Ligado. Bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. Natália, eu queria começar perguntando para você, hoje, esse tema ainda é um tabu? É visto como um tabu na sociedade? É, bastante. Então, assim, a gente vê tanto no consultório quanto no hospital. Então, os pacientes que chegam com essa doença, e eu falo hospital porque às vezes os pacientes chegam com casos de sífilis, por exemplo, ou HIV, hepatite, que também são ISTs. Então, isso é uma coisa importante de falar, porque às vezes as pessoas relacionam o IST como só uma secreção, uma lesão na região genital. Não, e na verdade podem ser doenças bem mais graves. E pode evoluir muito rapidamente também, né? Isso, Às vezes até de uma maneira silenciosa, né, Natália? Sim. Porque a situação vai se desenvolvendo ao longo dos anos e quando o paciente se dá conta já está num caso bem já grave, né? Exatamente. Até por isso a nomenclatura mudou. Então, se eu não me engano, foi em 2018 que teve essa mudança, porque doença é quando você já tem sinal e sintoma. Infecção não, ela pode ser silenciosa, que é exatamente isso. Então, exemplo, o HIV mesmo. É uma IST, então é via transmissão sexual, tem transmissão sanguínea, outras transmissões, mas principalmente sexual. E o HIV, a pessoa, a partir do momento que contrai o vírus, demora 10 anos para manifestar o primeiro sintoma. Sim. Então é muito tempo. Então, nesses 10 anos, a pessoa ficou tranquila, não apresentou nada, nenhum sintoma. Hepatite B é um deles também, que a principal transmissão é via relação sexual, né? Também demora anos para a pessoa apresentar algum sintoma e quando apresenta já está num estado bem mais grave. Sim. Mas, assim, é considerado um tabu hoje em dia porque as pessoas acham que ST tem cara. Então, a pessoa que pegou a infecção tem cara, tem nome, mas não tem. Então é bem democrático, todo mundo pode ter a doença. Todo mundo, às vezes, sem nem imaginar, e nessa questão do tabu, o que acontece? A gente tem todo um histórico, né, ao longo dos anos, acho que especialmente o vírus da HIV, né, teve uma proporção aí, um peso muito grande de uma maneira extremamente negativa. E aí, para além da demora para aparecerem os sintomas, tem toda a questão psicológica também. E o Daniel, com certeza, vai saber falar para a gente melhor sobre isso, Daniel, porque existe um processo interno, né, não é só da sociedade, é até de autoaceitação para quando um diagnóstico desse chega. Com certeza, isso vai se formando junto à sociedade, né? Tanto a questão da autoestima, de como que as outras pessoas nos veem, de como que eles reagem, tudo isso vai formando uma forma de como que a gente se percebe, de como que a gente se entende, como que a gente se sente com nós mesmos, né? E com o caso de HIV, por exemplo, você vê que a pessoa sofre preconceito, discriminação em muitos âmbitos da vida, né? Não só nas relações amorosas, mas também dentro das famílias, né? Quando a pessoa já chega a contar para as famílias que ela recebeu esse diagnóstico,
Inclusive, tem muitos relatos dentro de unidades de saúde em que a pessoa se sente discriminada, que se sente desconfortável tendo que contar isso para algum profissional. Às vezes não tem aquele sigilo que deveria, né, entre as pessoas lá dentro do serviço mesmo. E tudo isso pode afetar diretamente como que a pessoa vai acessar esses serviços, né? De como que ela vai se prevenir, de como que ela vai buscar também alguma forma de tratar essa questão que ela está lidando. Quer dizer, na prática mesmo, né, no cuidado até fisiológico, né, do organismo da pessoa, isso também acaba sendo impactado por uma questão psicológica, né? Totalmente. Ela tem a vergonha ou o medo de falar a respeito, às vezes não só com a família, até com um profissional da área médica, e acaba comprometendo todo o tratamento. Com certeza. Gente, a gente faz uma pausa rapidinha nesse papo aqui no estúdio, porque chegou a hora de incluir mais pessoas nessa conversa, né, Thiago? É isso, o quadro Tá na Rua com o Vitor Krigor para ouvir os moradores de São José. Dessa vez, ele quis saber como as pessoas se previnem das ISTs. Então, bora pra rua. No Tá Ligado de hoje, o assunto é sobre ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Por isso eu, Vitor Krigor, dei um pulo aqui no centro da cidade para ver se está todo mundo se cuidando direitinho. Bora lá para ouvir o que a galera tem a dizer. Vocês sabem o que são ISTs? Sim. Fala pra gente. Infecções sexualmente transmissíveis. Rafa e Juliana, vocês sabem o que são ISTs? Sim. Fala pra gente o que é. São doenças sexualmente transmissíveis. Paulo César, a gente está falando sobre ISTs. Você sabe o que são ISTs? São infecções sexualmente transmitíveis. Isso, porque eu quero saber de vocês. Conversar sobre isso ainda é um tabu em casa? Não, não é tabu. Eu tenho o Felipe e tenho o Rafael e eu sempre conversei com eles abertamente sobre tudo. Tenho netas, são 3 netas. O papo é aberto, a gente conversa muito sobre isso, principalmente até minha nora, o meu filho mais velho, a família, enfim. Porque hoje em dia, gente, o mundo está tão modernizado que não custa nada, né? A gente abrir aquele papo aberto, principalmente com as meninas em casa, isso é muito importante, hein? Conversar sobre ISTs ainda é um tabu? Para mim, não. Eu acho que hoje em dia as mulheres conseguem conversar muito mais sobre isso. Para os homens é um tabu muito grande ainda, mas para as mulheres a gente consegue conversar numa roda de amigos sobre isso e se prevenir uma ajudar a outra. Eu acho que a informação é o caminho de todas as coisas, né? Eu acho que quando a gente tem uma abertura para conversar sobre esses temas que são extremamente relevantes na nossa casa, na nossa sociedade, a gente evita, né, o sofrimento, a gente evita que os adolescentes adquiram, né, doenças, enfim, eu acho que é necessário esse tipo de conversa e de abertura dentro da nossa casa. Dá uma dica para ir para a galera o que fazer, para se cuidar, para se prevenir. Camisinha. E você? Os meios de profilaxia geralmente são camisinha, a pessoa ela fazer os exames periódicos dela e também sempre tomar cuidado com as pessoas que você entra em contato, né? Então você tem que sempre tomar esse cuidado. Proteção com camisinha, tanto feminina quanto masculina. Tomar remédio anticoncepcional, principalmente a mulher, né? Por mais que os homens estejam, agora experimento mais a mulher, principalmente, porque só camisinha não ajuda. E, conversar principalmente com o seu médico. O mais necessário, sim, importantíssimo, é a camisinha. E o seu, qual que é a sua dica? Primeiramente, a camisinha, que ela impede, né, tanto as doenças como também a gestação para as meninas que são bem novas, e aqui a gente sabe que cada dia mais as meninas estão sendo mãe muito cedo, então primeiramente a camisinha, a informação e por aí vai. Para você que está assistindo, principalmente vocês jovens, né, estão assistindo a gente, olha, sempre preservativo, sempre anticoncepcionais para as meninas, enfim, temos que nos cuidar, porque a saúde é uma só, não tem duas, a vida é uma só. É isso aí, eu acho que a galera foi bem receptiva para bater esse papo aqui com a gente. Eu acho que dentro de casa o assunto também tá rolando de maneira bem tranquila. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. E o meu recado é o seguinte, hein? Se cuidem! Beijos!
Se cuidem, prevenção, né? Muita gente, quase todo mundo falando da camisinha, do preservativo. A gente sabe que a camisinha, que normalmente já vem na cabeça a camisinha masculina, não é o único método de prevenção, né, Natália? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse e outros métodos para a gente conseguir se prevenir, trazer essa prevenção contra as ISTs. Exatamente. Então, quando a gente fala de prevenção de IST, todo mundo já pensa direto na masculina e acha que é só isso, mas na verdade, não. A gente tem, quando o paciente vai na rede pública, por exemplo, para receber uma orientação sobre prevenção de IST, existe uma coisa chamada dentro do Ministério da Saúde que chama prevenção combinada. O que é isso? A gente vai sentar com o paciente e entender o que funciona para ele. Porque não adianta eu falar para o paciente, usa camisinha masculina ou usa camisinha feminina e a pessoa não usar. Sim. E só ficar nisso. Então, assim, o que funciona para você? Dos preservativos de barreira, tem preservativo masculino e feminino. O feminino, existe um tabu enorme entre as mulheres em usar o preservativo feminino. Mas ele é muito fácil de colocar e ele pode ser colocado antes da relação sexual. 2 horas antes, 3 horas antes. E não gera incômodo nenhum, nem impacto. Sim. E muita gente não sabe disso. Que pode ser colocado antes, acha que tem que colocar na hora. E daí é uma situação meio estranha. Sim. Outra coisa são as vacinas. Então, a gente tem que tomar vacina para hepatite A, hepatite B, que já previne essas doenças, e fazer o uso da anticoncepcional também. Hoje a gente tem PrEP, a gente tem PEP, então, assim, são várias coisas. Então, você tem que entender o perfil do paciente, o comportamento dele, ver o que funciona para ele. Ia te perguntar justamente, PrEP, PEP, o que é? Que a gente escuta, às vezes, fora do contexto, uma sigla, a gente talvez nem pense, nem entenda o que é. A PrEP é uma profilaxia pré-exposição ao HIV. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que se expõem mais do que outras. Então, um profissional do sexo, então tem um contato enorme com diversas pessoas. A população LGBT também. Então, assim, aquela pessoa opta por fazer o uso dessa medicação contínua, porque numa exposição ela vai estar protegida pelo HIV. Mas é importante dizer que somente para o HIV. Então, as outras ISTs, a gente tem que utilizar os outros métodos de barreira. E a PEP é após a exposição. Então, um exemplo, tive um sexo desprotegido com uma pessoa que eu não conheço, ou usei camisinha, a camisinha estourou ali. E aí, não é meu parceiro fixo nem nada, eu quero fazer a profilaxia pós-exposição. Então, você deve procurar o serviço de saúde 72 horas após a exposição que você teve. Então, até 72 horas a gente consegue fazer. Você vai tomar o remédio por 1 mês. E aí, depois disso, vai controlar com os exames, enfim. Então, existem já esses 2 métodos seguros, super eficazes, que dá para fazer uso, além de todos esses outros. Isso tudo é fornecido pelo SUS, né? Excelente. Então... É isso. Bom, pessoal, a gente está quase indo para o intervalo, mas antes vamos falar de algo importante. O perigo de contágio venéreo qualificado, um crime que acontece quando uma pessoa transmite uma doença de forma intencional. Na forma qualificada, a pessoa tem a certeza da doença e age com a intenção de transmitir. Esse é um crime grave com pena de reclusão e multa. E a lei é muito clara. O artigo 130, parágrafo 1º do Código Penal estabelece que se há a intenção de transmitir a doença, a pena vai ser de reclusão de 1 a 4 anos e multa com valor estabelecido pela Justiça. Importante lembrar que o crime se consuma com a simples exposição ao perigo, ou seja, não é necessário que o contágio aconteça de fato. Se a transmissão resultar em lesão corporal grave, gravíssima ou morte, a penalidade pode ser ainda maior, podendo incluir penas por lesão corporal ou até homicídio. É isso, gente. Informação passada, né, Thiago? Agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Fica aí. Já de volta com Tá Ligado na Cidade, hoje a gente está falando sobre ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. E a gente vai direto para o nosso quadro Câmara Repórter. Gente, o Vitor Krigor mergulhou na rede pública de saúde. A gente te mostra agora o que ela oferece, né, quando o assunto é prevenção e tratamento das ISTs. O
Câmara Repórter de hoje está aqui, ó, no CRMI, Centro de Referências em Moléstias Infecciosas. Mas me diz uma coisa, você aí de casa sabe para que funciona essa unidade tão importante para a saúde da nossa comunidade? É o que a gente vai tratar agora. O doutor já está lá dentro nos esperando e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu estou aqui com o Dr. Joper, ele vai explicar para a gente um pouquinho do CRMI e como que funciona essa unidade da Prefeitura. Dr. Joper, obrigado por ter nos recebido. Você pode explicar para o pessoal de casa o que é o CRMI? Bom, o CRMI, pela sigla, Centro de Referência de Moléstias Infecciosas. Aqui a gente tem uma ampla rede de profissionais, multiprofissional, né? Médicos, enfermeiros, psicólogos, assistente social, e ele se destina ao atendimento das doenças infecciosas, mas principalmente hoje pessoas vivendo com HIV e AIDS, tanto com relação ao segmento, com relação ao tratamento antirretroviral, tá? Além do mais, a gente tem o centro de testagem, um grupo que executa pesquisas através de testes rápidos, né? Onde a pessoa pode saber se tem alguma infecção relacionada ao HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Lembrando que esses testes também estão à disposição na atenção primária, nas UBSs, tá? Esse teste é um teste rápido, tá? O tempo entre o pré-teste, que seria a entrevista inicial, a realização do exame e o resultado não ultrapassa aí um período de 1 hora, é uma coisa bem rápida, né? A demanda para atendimento é espontânea, a pessoa não precisa marcar para poder fazer o exame. Eventualmente a gente recebe pacientes com outras doenças infecciosas também. Temos pacientes que têm, por exemplo, tuberculose e HIV, eles são acompanhados aqui, embora o tratamento de tuberculose é feito numa outra unidade. E então assim, a gente tem uma rede grande de serviços, oferecemos diagnósticos, controle de carga viral, CD4 para avaliar o estado imunológico do paciente, especificamente com HIV, dispensação de medicação antirretroviral, atendimento para pessoas que tiveram algum tipo de exposição sexual ou com risco de HIV, que é a PEP, né? E também um trabalho importante que é a PrEP, para aquelas pessoas que se consideram de maior risco de contrair o HIV, eles passam por aqui para poder ter acesso tanto à orientação quanto à medicação. O paciente pode chegar aqui, ou a pessoa pode chegar aqui sobre vários caminhos, né? Então, vamos supor que seja alguém que teve um diagnóstico de infecção por HIV numa internação ou numa UBS. Esse paciente vai ser encaminhado para cá, é um encaminhamento direto. A unidade faz contato com a nossa unidade e esse paciente é prontamente atendido. Se for no caso de uma pessoa que veio para esse tipo de investigação, de conhecimento de se tem HIV ou se tem alguma outra IST, através do teste rápido, essa é uma demanda espontânea. A pessoa pode vir para fazer o atendimento, a equipe está aqui, principalmente no período da manhã, à disposição para esse tipo de atendimento. Funciona a partir das 7 horas da manhã até às 17h30. Esse foi o nosso Câmara Repórter de hoje. Eu curti demais ver como nossos profissionais de saúde são altamente capacitados e como eles se dedicam a fazer o melhor tratamento para os cidadãos daqui de São José dos Campos. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. De volta com os nossos entrevistados, a infectologista Natália Reis e o psicólogo Daniel Komerov. Gente, houve um aumento, né, do número de diagnósticos num público mais velho, ali a partir dos 50 anos. Como que a gente pode pensar, o que se imagina em termos de acolhimento para esse público, se tratando de um público mais velho, já numa outra fase da vida, né? O que fazer nessa situação? E o que aconteceu também, né? Porque a gente pensa muito nas ISTs, muito no público jovem, quem está começando sua vida ali nos relacionamentos sexuais e vê, né, os diagnósticos crescendo nessas pessoas mais velhas também, né? Pode até chamar atenção. O que aconteceu nesse público mais velho? Então, primeiro é a questão da expectativa de vida. Então, antes, essas pessoas morriam muito antes. Agora, a gente tem uma expectativa de vida maior e com qualidade de vida maior, então essas pessoas se expõem mais. Então não é mais aquela vida, tô aqui em casa cuidando dos meus netos. Não, essas pessoas podem fazer isso, mas elas saem, elas têm contato com outras pessoas, enfim.
E teve um boom, acho que foi uns 3 anos atrás, fizeram até uma pesquisa na cidade de São Paulo, que aumentou muito o número, principalmente de sífilis, nesses bailes que eles fazem da terceira idade. Olha. E aí, o que acontece? Eles chegam numa fase da vida que você fala assim, ai, gente, eu não tô nem aí mesmo. Então, assim, eu não vou pegar nada, eu não acho que vai acontecer comigo. Que é essa história de eu não acho que vai acontecer comigo. Comigo não. É. Dentro da minha casa não vai acontecer. Exatamente. E acontece. E aí teve muito esse aumento. E aí esse outro lado. O que você vai fazer para trazer essas pessoas para entenderem a importância, para fazer uma pessoa de 70 anos utilizar preservativo, que não é fácil. Então teve que fazer toda uma campanha com esse público que antes era muito direcionado só para o público jovem. É a mudança do comportamento que daí já cai pro Daniel, que é essa questão direta, né? De como lidar com o comportamento e até com o psicológico dessas pessoas que já estão com uma idade mais avançada, numa outra fase da vida, às vezes casadas, às vezes com os filhos, às vezes divorciadas, enfim, mas já estão vivendo uma outra fase. E justamente com esse pensamento de comigo não, né? Já tô velho, comigo não vai acontecer. Com certeza. Eu acho que tem que pensar também na qualidade de vida que se pode ter a qualquer momento, né? A expectativa de vida aumenta, as pessoas têm mais anos para viver e eu acho que é também interessante pensar em viver esses anos com a maior qualidade de vida possível, também pensando no próximo, né? É uma coisa que se dá em relação com o outro, então esse cuidado se dá para a sociedade como um todo. E nesses casos em que já aconteceu, a pessoa tem que lidar com o pós, né? Já lidando com a infecção. Eu acho que, primeiro, é muito importante a pessoa ir atrás de pessoas que ele se sinta seguro, que ele se sinta com confiança de falar sobre esses assuntos tão delicados, né? Porque aí já vem um momento em que, se até agora não foi, agora ele vai ter que lidar com todas aquelas expectativas da sociedade, que agora ele vai ter que lidar com todo o que ele já aprendeu de bom e de ruim a respeito disso, né? E se ver agora nesse momento desse outro lado. Mas, Daniel, a gente fala muito desse ponto de vista da pessoa se aceitando e ela lidando com a situação. E o contrário, o que a família, os amigos, a sociedade ao redor tem que fazer para trazer também um conforto e um acolhimento para esse paciente? Com certeza. Eu acho que tem também toda uma mudança de perspectiva sobre quem está com uma ICD, né? Como que vai se dar esse contágio, essa contaminação? Tem pessoas que sofrem o preconceito, a discriminação, como se essa coisa fosse passar pelo ar, se simplesmente ficar por perto dela, como se de alguma forma tivesse algum teor moral, né, de estar relacionado com uma IST. Não, essa pessoa ainda é aquela pessoa que você já conhecia, aquela pessoa que você quer tanto, né? Eu acho que nada disso muda. Pode ser. Eu posso até complementar falando da minha prática, porque o que acontece? A gente, quando vai dar o diagnóstico para o paciente, aí o paciente da terceira idade, a família sempre está próxima, envolvida. Sim. E aí, se o paciente é lúcido orientado, a gente comunica primeiro ele e a gente orienta. Olha, o senhor quer, a senhora quer que chame alguém da família, é importante esse apoio, enfim. A maioria deles fala, beleza, não tem problema, meu filho saber. E aí, a gente informa a família. A família gera um tumulto, um caos, porque os próprios filhos não aceitam que aquilo está acontecendo com o pai. Por quê? Sim. Existe aquela imagem que os filhos criam dos pais, isso é muito psicologia. Sim. Tipo, o meu pai, ele não vai sair, ele não tem relação, porque ele tem 70 e poucos anos. E a mesma coisa que até passou na matéria, é que é importante, é dos pais também conversarem com os filhos adolescentes. Que também tem essa dificuldade dos pais entenderem que a criança não é mais uma criança, que ela precisa das informações para realmente conseguir ali se virar, né, numa vida adulta, sem pelo menos minimamente informado, né, sobre as coisas. Legal. Muito importante, saúde física e saúde psicológica andando sempre de mãos dadas, muito importante para o acolhimento dessas pessoas. Pessoal, muito obrigado pelas informações que vocês compartilharam com a gente aqui, bem-vindo sempre ao Tá Ligado, foi muito bom nosso papo. Obrigada. Muito obrigado por receber. Até uma próxima, gente.
Pessoal, infelizmente o tempo acabou aqui, mas daqui a pouco Tá Ligado continua. Já já vocês vão ter mais informações sobre os trabalhos da Câmara Municipal em São José dos Campos com o quadro Atividade Legislativa e o Lucas Guerra. Estamos de volta com o Tá Ligado na Cidade. E antes de encerrar o programa, você vai ficar por dentro dos trabalhos na Câmara Municipal. Vamos ao quadro Atividade Legislativa. Chega mais, Lucas Guerra, ao nosso programa. Olha ele aí. Gostei do nosso. Posso falar que o programa é meu também? Claro que pode. De repente a gente até troca os lugares uma semana. Fechado. Você Eu vou querer. A gente inverte também, um dia eu apresento, vocês vão pro boletim. Pro pessoal que tá em casa, a gente tem um boletim legislativo. Posso fazer um jabazinho rápido? Vai, manda ver, a programação é nossa. Segunda a quinta, 2 horas da tarde, notícias sobre a Câmara e sobre a nossa cidade. Excelente. Eu espero vocês, eu sempre falo isso. Queria, olha só, falei. Guerra, ó, assunto nosso aqui hoje é sério, ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, que impacta diretamente na saúde pública. Portanto, óbvio, Câmara Municipal tem também um olhar voltado a esses temas, né? Com certeza, Thiago, Marvin, eu acho que é fundamental a gente trabalhar esse assunto num programa como o Tá Ligado, principalmente para a gente atrair a atenção dos jovens em algo tão importante que é a prevenção das ISTs. E quando a gente fala no papel do poder público, a Câmara não só debate esse assunto aqui, seja em reuniões de comissões, nas sessões, mas também com políticas públicas aí sim vindo de projetos de lei. Inclusive a Câmara aprovou um projeto de lei voltado para criar um convênio, esse projeto é do Executivo, foi aprovado pela Câmara, para criar um convênio entre a Prefeitura e uma entidade aqui de São José chamada Casa de Acolhida. Essa entidade ela tem um trabalho muito legal de acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Eles fazem um trabalho mais específico, principalmente com pessoas que têm HIV. Então, ali é um trabalho voltado para inserir essas pessoas novamente no mercado de trabalho. Eles têm um grupo só de psicólogos para fazer também um trabalho emocional, a gente chama até de socioemocional, né? Não é só emocional, porque a gente sabe que a notícia de HIV é uma notícia que choca muita gente. Sim. Inclusive, eu cheguei a visitar, tem alguns anos, já tem um tempinho, eu não vou entregar a minha idade, mas eu cheguei a visitar a Casa de Acolhida para acompanhar um projeto incrível que eles faziam com mulheres que tinham sido detectados o HIV, né, HIV positivo, e aí era um trabalho emocional, não só para lidar com aquela notícia, mas também para a pessoa retomar a vida. E quando a gente fala desse convênio, esse convênio que foi aprovado pela Câmara, é para garantir verba para essas instituições. A gente sabe que entidades públicas e entidades sociais, no caso, elas necessitam muito de verba para a existência delas, doações. Então, o olhar do poder público para ajudar financeiramente essas instituições é a garantia da continuidade desse trabalho. Um trabalho tão importante. Muito bom, muito importante, não importa de onde a ajuda venha, o importante é que ela venha e que exista acolhimento para essas pessoas na sociedade e mais do que isso, que exista assistência em saúde, tanto psicológica quanto de fato ali no Sistema Único de Saúde, através do SUS, o que existe, então reforçando, se você tiver com qualquer suspeita de uma IST, procure o SUS, procure a ajuda profissional para você conseguir contornar essa situação e ter uma boa qualidade de vida. Exatamente. Mensagem passada? Passada. E o programa é encerrado, infelizmente. Semana que vem tem mais. Gente, tchau, Guerra. Muito obrigado. Thiago, até a próxima. Tchau. Valeu, tchau.